Olá! Olá, colegas, advogados, arquitetos, engenheiros, despachantes imobiliários, corretores, né? Investidores de imóveis. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem fazer uma análise básica da documentação de um imóvel? Essa é uma pergunta básica. Vocês sabem? Então, se vocês não sabem, então trate de aprender, né? Por quê? Porque, gente, essa é uma informação que a pessoa tem que ter para a vida. Mesmo se ela não trabalha com imóvel, um dia ela vai comprar um imóvel. Então, é extremamente necessário isso acontecer, tá? Então, a pessoa saber fazer uma análise básica da documentação de um imóvel é perfeito, né? Então, hoje eu vou estar ensinando aqui para vocês como vocês fazerem isso, tá? De uma forma bem simples. Simples sem sair de casa, tá? Porque é tudo pela internet. Então, vamos lá. Primeiro, gente, qual que é o documento principal e o primeiro que você tem que analisar de um imóvel? É a famosa matrícula. Matrícula ou transcrição, né? Antigamente chamava transcrição, né? Os imóveis com documentação mais antiga. Mas hoje são as matrículas. Então, gente, o documento mais importante, o primeiro, é a matrícula do imóvel, tá? Bom, e eu vou estar verificando aqui, deixa eu ver. Eu vou estar explicando aqui para vocês sobre a matrícula desse imóvel. Para vocês entenderem o que é uma matrícula. Bom, vamos lá. Você não tem seu documento pessoal, sua certidão de nascimento, seu RG? Então, o imóvel, ele tem o dele, ele tem o documento pessoal dele, que é a matrícula do imóvel, né? Quando a gente estava ali na fase da escola, a gente tinha o nosso prontuário da escola, não tinha? Quando a gente passava do primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano, então. A matrícula também tem essa função. Tudo que vai acontecendo ali na vida dela vai sendo registrado, né? Como se fosse um prontuário. Então, a matrícula é a certidão de nascimento do imóvel, né? E o prontuário ali da vida dele. Então, pode ter isso em mente. Então, assim, eu vou apresentar aqui, eu vou compartilhar na tela do vídeo, né? Mas eu vou mostrar aqui também. Essa aqui é uma matrícula aqui da comarca de São Paulo, tá? Então, vamos lá. O que consta numa matrícula? Você tem aqui, ó, o número da matrícula, né? Você tem os dados do imóvel, né? Aí vem falando, terreno situado, a rua tal, medindo tal, vem as medidas, tudo direitinho, né? Vem falando quem são os proprietários, tá? Aqui os proprietários, né? E o registro anterior. Por exemplo, se esse imóvel aqui, que eu tô falando dele, ele antigamente era inserido em área maior, era uma transcrição. Aí depois foram, né, feitos os loteamentos e cada imóvel foi ganhando sua matrícula. Então, nessa matrícula vai ter a notação da transcrição, da onde ela veio, da onde ele veio, né? Então, a gente sempre fala assim, geralmente a gente usa, né, a matrícula mãe. Então, a matrícula, a transcrição lá atrás ensejaram, né, várias matrículas, tá? Então, por isso a gente fala aqui quem é o registro anterior dela, tá? Então, além do número da matrícula, vem os dados do imóvel, do proprietário, do registro anterior, né? E aí pronto, aí já falou aqui, então, de todos os dados do imóvel, né? Descrição, proprietário, registro anterior, ok. Só que tudo que vai vir acontecer na vida desse imóvel vai ser escrito aqui, por meio de averbação e de registro, né? Vocês vão ver sempre assim, ó, quando for averbação, vocês vão ver uma sigla AV. Quando for registro, vai ter a sigla R, tá? Então, aqui, ó, cada quadradinho é uma averbação ou um registro, tá? Então, nesse caso aqui do exemplo, a gente tem um registro e uma averbação. Tá, mas o que é, doutora? O que pode ser averbado ou registrado numa matrícula de imóvel? Se esse imóvel foi vendido, tem que ser registrado aí essa matrícula, esse contrato de compra e venda, essa escritura pública, né? Por quê? Para mencionar que agora pertence ao novo proprietário, com os dados do proprietário. Tá, se o proprietário casou, se divorciou, tem que ser averbado na matrícula do imóvel, tá? Se teve alteração no nome da rua daquele imóvel, né, pela prefeitura, tem que ser averbado também. Então, tudo que acontecer na vida daquele imóvel tem
que ser mencionado ali, né? Como se fosse o seu prontuário. Quando o proprietário falecer, tem que fazer o inventário. Depois do inventário pronto, o que a gente faz com o formal de partilha? Registra também. Então, gente, tudo que acontecer na matrícula do imóvel vai estar aqui. E aí, o que acontece? Como que você faz, né, para analisar? Quando você pega uma matrícula, vou até dar uma dica para vocês. A gente sempre lê uma matrícula de trás para frente, tá? Então, aqui, nos últimos acontecimentos, é o que tá mais atual, tá? É o acontecimento mais atual. Então, a gente sempre interpreta a matrícula de trás para frente. E aí, a gente vê em nome de quem que ela tá. Porque, às vezes, o proprietário tá aqui, ó. Esse aqui é o primeiro proprietário que tá na frente. Mas, lá, depois já foi vendido para fulano, ciclano e beltrano. E lá atrás, em nome de outra pessoa. Então, é de trás para frente. Os últimos proprietários consta sempre por último, tá bom? Então, é isso, pessoal. Agora, você me pergunta assim, mas, doutora, não pode estar desatualizada a matrícula? Pode, né? Pode. Isso pode acontecer sim, a pessoa casou, a pessoa divorciou e não averbou, né? Mas, enfim, pela regra, deveria estar, né, ali atualizado. Então, é isso. Então, esse é o primeiro documento. Aí você me fala, tá, isso é o suficiente? Não, não. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Gente, quando tem uma penhora no imóvel, ou a pessoa foi lá e deu uma garantia, tem uma hipoteca, vai estar constando aqui na matrícula também. Tá? Então, se você pegar uma matrícula, alguém vai te vender o imóvel e você puxou a matrícula atualizada, tá? Quando a pessoa for te mostrar a matrícula, ela estiver desatualizada, não. Você pega pela internet uma matrícula atualizada para analisar pela atualizada, tá bom? Geralmente, a matrícula tem validade de 30 dias. Então, o que acontece? Mas assim, se você vai comprar um imóvel e a matrícula tem 25 dias, pega uma do dia que você está comprando ali, dos dias, né, próximo. Mas é mais garantido. Então, assim, aí o que acontece? Então, essas anotações também de penhora, hipoteca, vai estar escrito aqui. Então, se de repente a pessoa vai te vender imóvel e você puxa a matrícula, tem uma penhora, você já fala, opa, peraí, tem uma penhora aqui, do que se trata, como é que é, enfim. Então, por isso que é necessário, né, fazer primeiro a expedição da matrícula. Tá bom, mas é só a matrícula? Não, não é só matrícula. E olha só, eu vou dar um alerta aqui. Recentemente saiu uma decisão, bem recente mesmo, questão de semanas atrás, saiu uma decisão que as pessoas estariam dispensadas de consultar certidões, que só poderiam ir para matrícula. Aí você me pergunta, eu atuo há muitos anos, né, na área. Você me pergunta, qual que é o seu posicionamento? Você vai continuar, para os seus clientes, você vai continuar analisando só a matrícula ou as certidões? As certidões, tá? Porque, gente, essas decisões ainda vão ter vários desdobramentos. Então, por segurança jurídica, eu sempre vou continuar fazendo beabá e puxando todas as certidões, né? Pelos desdobramentos que isso vai acontecer ainda, com certeza. Então, assim, vamos lá. O que depois da matrícula, o que eu faço? Eu vou puxar, eu vou até deixar o esquema na tela, tá? Para vocês fixarem. Depois, o que acontece? Vocês vão puxar as certidões. Quais são as certidões? Certidões de negativas municipais, estaduais e federais. Puxa pela internet. Certidões de distribuições judiciais, estaduais e federais. Gente, vocês têm que analisar tudo que sair nessa certidão, seja processo civil, seja processo criminal, seja processo trabalhista. Todas elas podem ocorrer de estar comprometendo o imóvel. Todas. Civil, criminal e trabalhista. Então vamos lá. Nós falamos das certidões negativas, municipal, estadual e federal, certidão de distribuição judicial, né? E pesquisa do CPF, gente. CPF dos donos do imóvel. Você tem que fazer a pesquisa para ver se tem restrição, SPC, Serasa, restrição financeira, enfim, restrição judicial, né? Então tem que puxar o CPF da pessoa, tá? E o que você tem que fazer? Saber se o CPF dela está ligado a algum CNPJ. Se tiver, tem que fazer todas as mesmas buscas com o CNPJ dela, tá? Então, o que fazer com o CPF, fazer com o CNPJ. Inclusive também com o cônjuge, tá? Às vezes o imóvel só tá em nome dela, mas ela é casada. Então, faça também com o nome do cônjuge. Puxa também o CPF do cônjuge. E outro documento que é importantíssimo, que as pessoas se esquecem bastante, tá? Certidão de casamento e nascimento atualizada.
Doutora, mas para que a certidão atualizada? Gente, se uma pessoa vai te vender um imóvel e ela mente para você que é solteira, e aí ela pega uma certidão de nascimento antiga dela e te mostra, você vai saber se ela casou ou não? Não. Então tem que ser atualizada, certidão de casamento e nascimento. Se tá lá escrito, se não tá escrito lá, mas ele divorciou, aí você tem que pegar uma certidão atualizada, né? Que lá vai estar averbado o divórcio dela. Na certidão de casamento atualizada, que lá vai estar averbado o divórcio dela. Se ela falar que é solteiro, então traga uma certidão de nascimento atualizada. Aí você vai saber se ela é solteira ou não. E aí pronto, então você fechou o círculo ali da análise, entendeu? Então não tem mais por onde assim, tem mais alguma brecha ou não. Então esses são os documentos importantes, entendeu? Para você fechar toda a situação. É o proprietário, cônjuge, empresas que tá ligado em nome dele, e tudo isso, se for bem analisado, né, você não vai ter problema ali com aquele imóvel. Porque esse imóvel, ele pode ser afetado por qualquer uma dessas situações. Pelo cônjuge, pelo próprio dono, alguma restrição, por alguma ação judicial, seja civil, criminal, trabalhista, entendeu? Por uma dívida tributária. Então, é extremamente necessário essa análise. Então, você vê que é simples. Você pega a matrícula do imóvel, isso para você que vai comprar imóvel, para você advogado, que vai fazer esse trabalho para o cliente, que é um nicho muito bacana para trabalhar. Então, assim, a pessoa te contratou para fazer uma análise de um documento de um imóvel que ela está comprando. Gente, é o investimento da vida dela. Ou seu, se você estiver fazendo para você, é investimento da vida. Então, a gente não pode ser negligente, a gente tem que buscar com profundidade, né? Não fala assim, pode comprar, olhou a matrícula, não é assim. A gente tem uma responsabilidade técnica, uma ética, né, profissional. Então, o cliente, ele confia na tua palavra. Então, você tem que acertar, né? E para acertar, você ser dedicado, fazer o que tem que ser feito. Tá? Então, se atentem na tabelinha, que eu vou deixar na tela desse vídeo, para vocês não esquecerem, né, do básico. Eu tô explicando o básico. É claro que se vier aparecer alguma negativa, algum apontamento nessas certidões, aí a coisa vai mais profunda, né? Aí tem que ter uma explicação aí mais minuciosa, tá? E depois a gente pode fazer vídeos falando sobre isso. Mas o básico, a análise básica da documentação de um imóvel é essa, tá? Então, são esses documentos aí que você tem que analisar e tem que conhecer como é que funciona. E todos você faz sem sair de casa. Todos você pega pela internet, tá bom? Gente, é isso aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueça, né, dessas regras aí, e é importante você saber. Então, a pergunta que eu fiz no início, você sabe fazer uma análise básica da documentação de um imóvel? Você tem que falar sim, agora eu sei. Gente, obrigada, uma ótima semana para vocês.